Olá, professores, colegas e alunos da Uninter. Meu nome é Bruno Marques e estou cursando bacharel em Filosofia na Uninter e esse é o trabalho de portfólio da fase A2. Em algum lugar desta tela você vai ver que o tema de hoje é mudanças na cidade. Eu vou contar um pouquinho da história de São José dos Campos. Inclusive estou aqui com uma colinha pra gente não errar, pra mim passar as informações corretas pra quem tá assistindo. Bom, a cidade de São José dos Campos, antes de ser cidade, antes de ser vila, ela foi uma pequena aldeia situada na onde é o Rio Comprido. Rio Comprido, pra quem não sabe, pra quem não faz parte da cidade ou do grande aglomerado das cidades do Vale do Paraíba, Rio Comprido hoje é um bairro que faz divisa com a cidade de Jacareí. Então, antigamente o que era o centro da aldeia, onde começou São José dos Campos, hoje é divisa, hoje já é quase finalzinho de São José dos Campos. E lá nessa aldeia moravam jesuítas, padres, colonos. E somente lá em 1680, o centro da aldeia ela foi mudada para hoje, onde é o centro da cidade de São José dos Campos atualmente. O padre jesuíta Manuel de Leão, ele transferiu a aldeia lá do Rio Comprido para onde hoje é o centro da cidade de São José dos Campos. Mas somente em 1767, a aldeia foi elevada à condição de vila, então ela cresceu um pouco, deu-se o status, né, de vila para a aldeia para ter mais responsabilidades e mais controle sobre os próprios índios. E os moradores da vila de São José do Paraíba estavam ali vivendo sua vida, não tinham muito o que comemorar, não tinham muitos ganhos, era uma vida precária, né, naquela época. Mas enquanto isso, as outras cidades, elas estavam prosperando, as outras vilas em volta da gente, elas estavam prosperando, estavam enriquecendo, mas como que elas estavam conseguindo esse dinheiro, de onde que elas estavam tirando esse dinheiro para conseguir prosperar, para conseguir crescer, investindo bastante na agricultura de café, no cultivo de café. Então começou-se a ter bastante lucro, começou a se enriquecer as cidades do lado aqui de São José, da Vila de São José, e a Vila de São José começou a perceber que seus moradores estavam indo embora, não estavam mais ali na cidade, não estavam querendo mais morar ali, porque não tinham esperança, não tinham chance de crescimento, não tinham como construir, fundar sua família. Viram-se os moradores da Vila de São José se esvaindo, saindo da vila, né? Aí essa pequena vila de São José do Paraíba ganhou o status de cidade, finalmente, em 1864. Mas mesmo com o status de cidade agora, mostrando um pequeno crescimento, assim, ainda a cidade de São José dos Campos não era vista como um polo de nada. E somente no século XX que isso tudo mudou. Na cidade de São Paulo, estavam tendo uma grande pandemia de número de tuberculosos e eles queriam uma alternativa para cuidar desses doentes longe da capital. Então eles escolheram a cidade de São José dos Campos por causa do clima da cidade, por causa da geografia da cidade, e também por ser próximo da cidade de São Paulo, né, capital ali pertinhos. Então eles escolheram a cidade de São José dos Campos, uma união entre o estado de São Paulo e alguns filântropos. E aí fundou-se então em São José dos Campos o Sanatório Vicentino Aranha para cuidar dos tuberculosos que passavam para a cidade e que a cidade de São Paulo não conseguia atender. Então mandavam esses excedentes para a cidade de São José dos Campos para serem tratados. Começou a vir muitas pessoas doentes, pobres, e começou uma urbanização muito intensa ali, moradores, gado, animais, famílias se mudando para São José dos Campos. Então a gente viu que pessoas doentes e pobres de outras cidades estavam vindo para a cidade de São José dos Campos para se tratar, se curar e morar. Então, com a vinda dessas pessoas, a cidade de São José dos Campos viu a necessidade de planejar a cidade e dividir elas em zonas. As zonas são a zona sanatorial, industrial, comercial, residencial. No mesmo período, assim, outras empresas começaram a vir para a cidade de São José dos Campos, porque, por exemplo, viu que você tinha mão de obra ali naquela cidade, então vamos investir ali, porque a gente tem mão de obra e a gente vai conseguir trabalhar e fundar nossa empresa ali tranquilamente. Ficou conhecido como uma cidade muito saudável também, que atendia clinicamente muito bem. Por causa dessa aglomeração de pobres e doentes na cidade, ficou-se subentendido que a tuberculose era uma doença dos pobres e dos operários. Então, a Prefeitura de São José dos Campos viu a necessidade de separar essas pessoas das pessoas que não estavam, que são mais elitizadas. Então, eles pegaram esses pobres, pegaram os operários e tiraram eles do centro da cidade. Elas desceram para o vale, que ficava logo embaixo ali do centro da cidade, que hoje é conhecido como Banhado, que é um planalto imenso, mas em um vale, uma espécie de vale. Eu vou tentar botar a foto aqui para vocês verem como que ela é do lado do centro da cidade. E muitas dessas pessoas, pobres e operárias, desceram para esse vale e ficaram morando lá. Era visto como uma limpeza da cidade, tirar essas pessoas pobres e operárias do centro da cidade e mandá-las para as margens da cidade, né? Lá em 1961 é inaugurado aqui em São José o CTA, Centro Técnico de Aeronáutica, hoje aeroespacial, né? Porque a gente deu uma crescidinha aí, uma evoluída, então a gente resolveu dessa evoluída também. E também, junto com o CTA, foi
inaugurado o ITA e o INPE, né, que destacou esse lado técnicos dos operários. Então, mostrou na cidade de São José dos Campos a necessidade de profissionais mais especializados, pessoas mais estudadas. Aumentou também o número de escolas profissionalizantes em São José dos Campos nesse momento. Inclusive, hoje tem muitos polos profissionalizantes de ensino técnico aqui em São José dos Campos. E isso tudo, todas essas inaugurações desses ensinos, culmina na criação da Embraer, que acentua então aí ainda mais o perfil tecnológico da cidade, que começa a progredir sempre nesse rumo de tecnologia, avanço, empreendedorismo, que é o espírito de São José dos Campos até hoje. Para quem vem aqui na cidade de São José dos Campos, sabe que a gente tem a feira de tecnologia, a feira de empreendedorismo, a feira da manhã. E essa é a história de São José dos Campos, né? Ainda hoje é uma cidade tecnológica, empreendedora, uma cidade jovem, uma cidade revolucionária, criativa, empreendedora, administradora, né? Que administra bem seus recursos, mas que ainda deixa déficits por causa dessa nossa história. E eu vou aproveitar essa oportunidade para comparar um acontecimento que teve lá em Altamira, quando resolveram criar a barragem. Tiveram que realocar os povos indígenas, as pessoas que moravam lá há muito tempo, para conseguir criar essa barragem, e eles protestaram. Em 2018, o prefeito resolveu reformar essa orla, né? Ele resolveu fazer uma orla bonitinha, colocar cercado, colocar um deck, para as pessoas conseguirem ver, tornar um ponto turístico ali. Mas só que o que ele queria com isso, para reformar, para fazer essa reforma do banhado? Ele queria que as pessoas do banhado, que estavam ali embaixo, saíssem dali, para refazer a reforma, uma coisa bonita, uma coisa apresentável para os turistas. Só que o que acontece, né? As pessoas que estavam ali embaixo, elas são pessoas marginalizadas, elas são pessoas que vieram das famílias expulsas do centro da cidade. Essas pessoas, elas foram marginalizadas e receberam um preconceito por gerações, certo? Por gerações, até elas chegarem onde que estão hoje, com a sua casinha, conseguirem pegar um pedacinho de terra lá embaixo e plantar, fazer sua própria horta, construir a sua família, conseguiram construir o seu barraco. Sem nenhuma ajuda do prefeito, sem nenhuma ajuda do Estado, do governo, chega o Estado, chega a prefeitura e fala que eles têm que sair dali, né? Que tem que sair dali porque a gente vai reformar o banhado e essa terra não são suas, a gente precisa retirar elas e pegar pra gente de novo, e a gente vai dar pra vocês uma casa num condomínio popular, né, onde você vai pagar só a taxa de condomínio e vai conseguir viver ali perfeitamente, vai viver melhor para você. Só que acontece que a população do banhado não quis deixar o banhado, não quis que essa situação acontecesse. Por quê? Porque ali é onde que eles moram, como eu disse, é onde eles construíram a vida deles, onde construíram a família, e eles sempre lutaram por aqueles espaços, né? Eles sempre foram vítimas do Estado, mas, né, saiu ali naquele momento uma notificação de que a polícia ia invadir e desocupar à força o banhado para fazer essa reforma, e eles iam ter que morar nesse condomínio. E muitas dessas pessoas não têm trabalho, não têm condição, um trabalho de boa renda para conseguir pagar um condomínio, né? E um condomínio que muitas vezes vai tirar alguma coisa da mesa dessa pessoa para pagar o condomínio, e não é isso que ela queria, né? Sendo que ela tem a hortinha dela, sendo que ela tem a casa dela já construída, ela não vê necessidade disso. Então, teve em São José dos Campos uma repercussão muito grande com essa notícia, né? E muitos moradores de São José dos Campos apoiaram o banhado, apoiaram o povo periférico da cidade e foram no dia da ocupação fazer ali um manifesto, né? Então, muita gente segurou os policiais, muitos moradores de São José dos Campos, os moradores do banhado resistiram e não foi invadido ainda, inclusive passou no jornal e essa ideia mudou, se fizeram a reforma do banhado, da ordem do banhado, sem tirar e sem expulsar os moradores do banhado, mas os moradores da favela, eles estavam reivindicando alguns direitos também, eles não estavam só lutando pelo direito de não sair dali, eles estavam pedindo, poxa, vocês querem que a gente melhore de vida? Então olha aqui pra gente, a gente não tem saneamento básico, a gente não tem asfalto, a nossa casa é barraco. Então se você quer realmente ajudar a gente, ajuda a gente com isso, dá um saneamento básico, asfalta o nosso bairro, ajuda a gente com uma grana aí pra gente construir nossa casa, né, pra gente arrumar nossa casinha. E, infelizmente, por mais que não tenha sido invadido o banhado não recebeu esses investimentos da cidade de São José dos Campos, e eles continuam morando lá sem saneamento básico, sem asfalto nas casas, morando no seu barraco, mas felizes por não
precisarem sair de onde eles construíram a sua vida, estruturaram a sua vida, a sua existência. Me levanta algumas reflexões, né? Como que a prefeitura, o Estado, pretende fazer essas reformas, criar algo bonito, tirando os direitos, tirando os espaços de ocupação das pessoas, né? Como que eles acham que eles criam uma situação em que a pessoa é expulsa de onde era para ela estar, do direito real dela, marginalizam essas pessoas marginalizadas se criam afeto com a marginalização, criam afeto com o local que elas ocupam. Então aquilo que antes era sinal de vergonha, sinal de feio, que era empobrecimento, ali eles pegam pra eles como um status de luta, entendeu? Eu moro no banhado, eu resisto, eu sou da periferia, sim. Então isso é muito importante para lutas de classe, né? Se não essa luta de classe, a gente não tem uma revolução, como diz Marx, né? Então acho que é importante que a classe pobre, a classe periférica de todas as cidades, e de São José dos Campos, inclusive, que é a cidade que eu moro, elas sim peguem a bandeira da periferia, elas peguem sim a bandeira da marginalização e lute, mas se elas não assumirem quem elas são agora, elas não vão conseguir ascender, elas não vão conseguir lutar para a melhora disso. Se a pessoa acredita que ela está na classe A, se ela acredita que está na classe média, ela não vai lutar por isso. Quando a gente tem um senso real de que a gente mora na periferia, de que a gente não tem oportunidades iguais a muitas pessoas de elitizadas têm, quando a gente pega essa bandeira pra gente, a luta fica muito mais forte e essencial. É por isso que a gente consegue fazer conquistas. Eu acho que o banhado resiste e que, se precisarem da nossa ajuda, eu vou estar lá manifestando, como estive da outra vez. E espero que vocês tenham gostado dessa história de São José dos Campos e um pouquinho da comparação que eu fiz com a Altamira, que tiveram que arrolocar, tirar as pessoas dali, né? E eu queria deixar uma pergunta, um pensamento, uma reflexão para todo mundo que está assistindo a gente. Que é, eu moro em uma periferia, como eu faço para contribuir para a ascensão da população periférica da minha cidade? Eu espero que tenham gostado muito, porque foi um prazer imenso fazer esse vídeo. Deu um pouco de trabalho também, que eu não estou acostumado, né? Para criar esse ambiente, por causa das luzes, mas espero que vocês tenham gostado, que na próxima eu consiga fazer melhor e consiga falar melhor também com vocês, porque o flash eu já não tô aguentando mais. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.